Boa noite, tudo bem? Estou feliz e grato a Deus pelo privilégio de voltar aqui na quarta vez, né? Começamos ali na nave da igreja e pela quarta vez estarmos juntos esta semana com os irmãos. Tenho sido ricamente abençoado, provado, mas abençoado. E eu louvo a Deus encontrar aqui o meu amigo, Dr. Clóvis. E ele trabalhou com minha irmã, a doutora Soélia, no Hospital Silvestre, né, doutor? Não vou dizer a data, porque senão vai dizer que é no milênio anterior, né? E eu fui lembrar, doutor Clóvis, você foi médico do meu neto, eu levei lá no seu consultório uma vez. Obrigado, fui lembrar disso. Que esse mundo é pequeno, né? A gente vai vivendo e... Irmãos, eu tinha um problema no meu ministério. Era um problema, eu não estou cumprimentando o pessoal das redes sociais, que hoje a internet não está funcionando, mas o pastor me disse que vai gravar e vai disponibilizar depois no devocional. Eu tinha um problema no meu ministério, levei muitos anos para poder resolver esse problema. Que problema era esse? Auditório. Eu ficava doente quando o pessoal não vinha nas minhas programações. Eu lutava, fazia de tudo para os auditórios sempre terem o máximo possível de pessoas. Até que eu, como JA da União Sul, na década de 90, então nos assentamos ali no escritório e foi determinado cada um pastor fazer o evangelismo em algum lugar. O pastor Reginaldo Keffler, que era o evangelista do Campo, veio aqui para o Mato Grosso do Sul, porque naquela época fazia parte da União Sul, depois foi para o COB, e tocou para mim Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. E ali, o pastor Rodolfo Goss, que foi fazendo ali no sorteio, eu falei, que bendito sou eu, né? E para um lugar frio, era mês de julho, frio, em todos os sentidos. Lá o pastor passava 1 ano, 2, para batizar meia alma. Difícil, brincadeira, mas era difícil. E eu fiquei assim, falei, pastor Rodolfo, mas ele disse, Gilberto, não vai fazer o teu trabalho, vai fazer o do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo agir. E eu fui. Passei 1 mês no hotel, trabalhando, visitando, pregando todas as noites. E no final, depois de 30 dias, batizei uma moça. 30 dias, amém? Mas dá quase para chorar, né? E eu voltei arrasado para Curitiba. Lá de Uruguaiana, Porto Alegre, Curitiba, para Curitiba. E voltei arrasado. Cheguei no domingo de manhã e eu falei com a minha secretária, Luísa Gates, que morava no mesmo prédio, no centro ali de Curitiba. Eu disse, Luísa, amanhã cedo eu não vou estar no escritório na hora do culto. Ela disse, mas o pastor Rodolfo pediu para todo mundo estar para dar o relatório. Eu falei, por isso mesmo que eu não vou. Por isso mesmo que eu não vou. E eu não fui. Cheguei depois, mais tarde, aí telefonei, pastor Rodolfo, eu gostaria de falar com o senhor. Gilberto, pode vir aqui. Muito meu amigo já faleceu de Covid, inclusive. E aí eu disse, pastora, eu lamento. Ele disse, lamentar o quê? Eu falei, por ter batizado só uma pessoa. Ele levantou, me abraçou, mas me deu todo o apoio. Ele disse, pastor, você não imagina como o céu está feliz pelo trabalho que você fez. E eu esperando levar um puxão de orelha do meu presidente, e não. 1 ano se passou, eu estava com o pastor José Maria, olha, também falecido, né? Estou falando de pessoas que já se foram, né? E o pastor José Maria era JA da divisão, eu da União, nós fomos fazer um congresso universitário na PUC, ali em Porto Alegre, 2.000 estudantes. Pastor Zé Maria, eu preguei na sexta, o pastor Zé Maria no sábado de manhã, de tarde, nas reuniões, uma jovem senhora veio falar comigo, pastor, e aquela alegria toda, e o senhor não está me reconhecendo? E eu disse, não.
A fisionomia não me é estranha, mas não estou identificando. Ela diz, eu sou aquela moça que o senhor batizou lá em Uruguaiana, o ano passado. Eu falei, olha que legal, você está firme. Duvidando que ela estivesse firme, né? Ela disse, está vendo esse grupo de jovens comigo aqui? São 16. Depois que eu fui batizada, todos os estudos bíblicos que o senhor passou para mim e para o meu esposo, que nós éramos da Caixa Econômica, ele gerente e eu auxiliar, meu esposo se batizou e 16 jovens se batizaram. Todos eles estão aqui, universitários. E aí eu aprendi essa lição de não me preocupar mais com auditório. Né? Estou falando isso não porque nós não temos o salão cheio, nem a nave da igreja, não é por isso, mas porque esse meu assunto foi resolvido. E do mesmo jeito que eu preparo uma mensagem para falar para 2.000 pessoas, eu preparo para falar para 1, 2, pelo poder do Santo Espírito. Vamos orar? Deus eterno, neste momento vamos abrir a Tua palavra e desejamos que o Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. É interessante, né, pastor? Algum tempo atrás a gente estava planejando a semana e como o tempo chega e já vai chegando ao meio, daqui a pouco é o fim, acaba, conclui, né? Só não passa a palavra do Senhor. Só não passa isso. Preparação para a crise final. Rapidamente, eu tenho que me cuidar com o tempo hoje. Esse livro, ele marcou o chamado de Deus para mim. No ano de 1975, eu fazia o 2º ano de economia em Belém, e eu era aquele jovem 1,99, né? Se é que pode dizer assim. Não estava bem com Deus. E teve uma semana de oração na igreja do Marco, lá em Belém, igreja grande, e no meio da semana o pastor me chamou à frente com uma jovem da igreja e nos assentamos em 2 cadeiras ali e ele colocou a gente como os jovens ideais da igreja. E eu sabia que eu não era um jovem ideal da igreja. E ele colocou em minhas mãos esse livro do pastor Fernando Case, um argentino. E aquilo foi um impacto para mim, irmãos. E o pastor sabia que eu não estava bem na igreja. E mesmo assim ele me levou à frente. Veja que visão missionária esse homem. E aí eu li esse livro todo. É um livro, brochura assim. Eu li esse livro todo, o pastor Mário, durante o sermão. Eu nem sei o que ele pregou. E naquela noite ali eu tomei a decisão de me rebatizar e fazer teologia. E esse livro tem me acompanhado. E ele mexe muito comigo, a sua matéria mexe muito comigo. Jesus diz lá em São João 16, verso 3, já nós vamos abrir a Bíblia para ficar nela até o final. Mas aí Jesus diz, olha, vocês têm paz, mas no mundo vocês vão ter o quê? Vós tereis aflições. Jesus já avisou. Então, os problemas que nós passamos aqui já foram avisados lá desde o início, há 2.000 anos atrás. São João 17,15, não peço que os tires, é a oração de Jesus do mundo, mas que os livres do mal. Que oração, que pensamento poderoso, não, pastor? O coração de Jesus, ele sabia que não era o propósito Deus tirar os seus discípulos naquela época daqui. Podia tirar, mas que os livrasse não é o principal ponto, não. Poderíamos deter mais um pouco. Eu gosto muito desse texto do Espírito de Profecia, Parábola de Jesus, página 10. Diz, as provações são obreiras de Deus no exercício de preparar o nosso caráter para o céu. Deus não realiza esse trabalho com material imprestável. Forte, hein? Quando eu estou passando por alguma dificuldade, algum problema, e eu me belisco, falo, nossa, eu tenho valor, né? Mesmo que a sociedade me exclua, me chame de velho, né? Você está ultrapassado, você está isso, né?
eu penso que eu tenho valor para Deus e Ele está burilando Gilberto. Eu penso que nós temos que ter assim, a visão correta desse aspecto das provações. As provações, elas podem acontecer para o aperfeiçoamento, a purificação, a tirar a escória do ouro e o ouro. Inclusive, ela continua dizendo, somos lapidados como joias preciosas para ornamentar as colunas do palácio de Cristo. Continua ela dizendo aí. Por isso há reticências ali. Então, pode ser que eu tenha alguma escória no meu caráter e Deus permite as provações. Pode ser que eu não tenha. Pode ser que o seu caráter já esteja alicerçado para o céu e mesmo assim está passando por provações. Por quê? Deus, às vezes, precisa de você para usá-lo como testemunho do seu poder. Foi o caso de Jó. Quando a divisão colocava o Provai e Vede, eu participava numa das comissões, e eu levantei um questionamento, porque eu disse, pastores, era o pastor Ayrton, que ele era o presidente ainda aqui, e eu dizia, pastores, eu não concordo muito com isso, nós estamos pregando a teologia da prosperidade com isso aqui. Só apresenta sucesso para quem é fiel. E aqueles que são fiéis e estão levando chicotada de Satanás? E aí? Onde é que ficam esses? Esses irmãos fiéis a Deus que estão passando por problemas, como Asaf, nós vimos ontem, e como eu posso motivar esses irmãos a continuarem? O irmão Belk, então, produtor desse material do Provai Verde, então procurou fazer algum ajuste a partir dali. Nós temos que ter essa visão, irmãos, de que a aprovação geralmente é para o nosso aperfeiçoamento. Deus permite isso, para o nosso bem. Assim como um pai, uma mãe, permitem as provações, disciplinas para os filhos, porque os amam. Mas a aprovação também pode ser para a glória de Deus. Eu estava realizando a semana de oração, já mencionei sábado, lá em Fortaleza, numa igreja universitária, igreja de Aldeota, quem conhece. Eu tinha um ano que tinha sofrido AVC, e Deus me desafiou para aquilo. E eu fui visitar uma família católica muito amiga. Eu não sei se eu contei essa experiência lá. E aí, no jantar ali, em seguida nós íamos para a igreja, eles foram assistir o sermão. E o padre, filho daquela família, era um padre, 2 médicos, uma procuradora da Justiça Federal, era um pessoal de nível bem elevado, educacional e financeiro. E o padre disse assim, pastor, eu sei por que o senhor não morreu com o seu AVC. Eu conversei com meus irmãos médicos sobre a sua história. O senhor não morreu porque Deus ama tanto o senhor que o senhor tinha alguma arestazinha no caráter, ele deu tempo para corrigir isso aí. Era do sermão do meu irmãozinho aí. Padre, líder, morador tremendo. Mas eu creio também que Deus queria usar o milagre que Ele fez com o Senhor para o nosso bem, para testemunhar do poder que Ele pode fazer. Então, na realidade, devemos estar atentos para não questionar o nosso Deus diante das provações e dificuldades que estamos passando. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, vamos nos deter em alguns versículos que aí estão, irmãos. Apocalipse 13, vamos ler o capítulo 13, como falei. Hoje eu vou colocar, hoje eu tive que trocar de óculos, porque o outro já não está me fazendo ler bem. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes da blasfêmia. O verso 3 diz, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Grave isso aí. Nós vamos usar mais tarde. Mas esta ferida mortal foi curada. Grave isto. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 5,
Foi-lhe dada uma boca para que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Obrigado, irmão. Grave isso aí, 42 meses, já falamos sobre isso também. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Grave bem isso aí. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Os vencesse não é na totalidade, porque nós vamos ver aqui já. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Veja que não são todos que foram vencidos pela besta. Porque tem aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida, segundo o verso 8. Adorá-lo aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. O verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Queridos, isso está aí bem na frente. Está bem logo aqui perto da gente, né? Então aqui eu diria que faz-nos bem demorar mais do que temos demorado com Deus. Passar mais na presença de Deus, estudando mais, porque isso aí vai pegar aqueles que estarão vivos e não vai demorar isso aí. Nos fala aqui de 2 animais, 2 bestas, nos fala do decreto dominical. O capítulo 13 de Apocalipse é o capítulo central da Bíblia. Ou melhor, capítulo central do livro do Apocalipse. É o clímax do grande conflito, o quê? Entre o bem e o mal. Capítulo 13, esse é o clímax. Então vamos estudar mais e pesquisar. Eu dizia ao pastor Fanuel que só sobre esse capítulo eu tenho mais de 3 sermões. E aqui eu vou falar em alguns minutos, por isso temos que só tocar em alguns pontos. As 2 forças se arregimentam para o conflito final. Que 2 forças? Uma besta que surgiu do mar e uma besta que surgiu da terra. São 2 forças, 2 poderes. Então, nós vamos ver quais são eles. Junção, o capítulo 13 é a junção do capítulo 12 e do capítulo 14, trazendo o ápice das mensagens do Apocalipse. Interessante que o capítulo 13, aqui estou nessas palavras introdutórias do capítulo, ele foi escrito numa forma literária grega chamada quiasmo, que vai apontando para o ápice. Todas as mensagens vão apontando para o cume, para o final, o grande conflito. Esta forma literária é chamada quiasmo. O capítulo 13 começa com o capítulo 10. Vamos ver aí o capítulo 10, o que diz, verso 1. O capítulo 13, então, começa com o verso 10, verso 1 e o verso 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Está falando aqui de quem, irmãos? Jesus Cristo. Esse anjo Jesus Cristo. Ele colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Símbolo de autoridade, domínio dos povos
das autoridades dos reinos. Jesus tinha esta autoridade. E diz que ele tinha um livrinho aberto. Que livrinho é este? Um livrinho que foi fechado lá, Daniel, foi fechado aí por volta do ano 700 ou 500 antes de Cristo, né? Um livrinho fechado, Daniel. Significado de Cristo está em pé, e com um pé lá, e outro qual já mencionei, é símbolo de autoridade. Duas bestas. O que significa aqui no Apocalipse? Bestas. Reinos ou poderes, dois poderes, que estão tentando usurpar o lugar de quem? Quem estava com o pé no mar e outro na terra. Estas duas bestas, o objetivo é este, é usurpar este poder. Nós vamos rapidamente tentar identificar esses dois poderes. O capítulo 13, verso 1, fala de 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas. Aqui nós temos dois poderes, a Roma pagã e a Roma religiosa, papal. Roma pagã, ela foi até o ano de 476 depois de Cristo. Quando, então, começou Roma, o outro poder, Roma, em 538 depois de Cristo. Está lá, em um período de quantos dias? 1260, 42 meses. Besta significa o quê? E animais, poder, né? Daniel 7, vamos ver rapidamente lá, irmãos, Daniel 7, capítulo 3, Daniel 7, 3, ó. Daniel capítulo 7, verso 3, vamos ver o que diz, Daniel 7, 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Na interpretação profética, esses 4 animais grandes subiu do mar, se referem a Babilônia, o leão, a Medo-Pérsia, o urso, o leopardo, a Grécia e o animal terrível, Roma. Daniel está falando disso aí. Vamos ver o verso 17 de Daniel, capítulo 7. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, está vendo? Por isso que temos que estudar a Bíblia, comparando texto com texto, para podermos fazer uma interpretação correta. Aqui nós encontramos também 10 chifres, ou seja, 10 reis ou reinos, divididos ali o Império Romano, já vimos, acho que foi a semana, vimos aí, foram divididos em 10 reinos, que foram as tribos bárbaras, os ostrogodos, visigodos, éralos, vândalos, anglo-saxões e assim por diante, formaram a Europa. Essas 10 tribos bárbaras, esses 10 reinos, tiveram o seu início no ano de 352 depois de Cristo, quando o Império Romano foi desfacelando e essas tribos bárbaras tomando o lugar. Até o ano 476 foi o fim, com Rômulo Augusto. No ano 533, o pastor, eu deixei com o pastor alguns materiaizinhos desses que eu fiz um resumo, e aqueles anciãos ou irmãos que quiserem, são 8 apenas que eu tinha lá em casa, eu já distribuí em outros lugares por onde eu fui, mas depois pode até digitar e passar para os irmãos, tá, pastor? Na realidade, em 533 depois de Cristo, o decreto de Justiniano empossa o bispo de Roma como papa, com o título Sumo Pontífice. Olha, irmãos, Sumo Pontífice. Sumo Pontífice, a tradução é construtor de pontes, aquele que constrói pontes. Por isso que diz que todos os caminhos levam a Roma, porque o Império Romano estava dominando as nações, as tribos, e aí todos
tinham que seguir caminhos em direção a Roma para prestar homenagem ali ao líder, ao sumo pontífice. O capítulo 13 nos fala desses 10 reis que vão minar o poder, esses 10 reinos, 10 tribos bárbaras que vão minar o poder. No capítulo 17, vamos ver de Apocalipse, capítulo 17, é um estudo meio delicado hoje, talvez um pouco cansativo, mas vamos agilizar o máximo possível. Os versos 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Como entender essa linguagem apocalíptica, Como entender? Aqui nos diz que desses 7 reis, caíram 5. A história geral nos confirma que foi o Egito, a Síria, Babilônia, Medopécia e Grécia. Esses 5 caíram. Tem as datas aí, não? Mas aqui que fala, nos diz que um existe e outro ainda virá, não? Esses reis aí, veja Daniel capítulo 2, irmãos, nos fala do reino de Deus, uma pedra que foi cortada no monte e bateu em todos esses reinos e os esmiuçou. Roma, cidade das 7 colinas. Eu tive o privilégio de visitar Roma por 2 vezes, e ali a cidade das 7 colinas. E basicamente, quando você sai na direção da Áustria, que vem para Veneza, você não observa muito. Mas quando você vai para o sul do país, para Nápoles, você realmente, são 3 horas de Roma até Nápoles, e aí você vê muitas colinas, dá para ver muitas colinas. Então, diz que a cidade de Roma é a cidade das 7 colinas. Montes também tem a simbologia de reinos. Daniel 2, já falei sobre isso. Repito, 5 caíram, um existe, outro ainda não chegou. O que está João querendo dizer aqui nesta visão? 5 caíram, Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia e Grécia. A história geral nos confirma isso. Um existe, o Império Romano. O outro está para chegar. Quem é ele? Papal. E ele vai demorar pouco tempo. Em que Roma assemelha aos animais de Daniel 7? 2 coisas. Roma, o poder romano, tanto o secular quanto o religioso, se assemelha aos animais de Daniel 7 em duas coisas. Altivez e orgulho. Altivez e orgulho. Há uma expressão que diz: fora de Roma não há salvação. Fora de Roma não há salvação. Então, a altivez está ali, o comando está ali. Características desses reis aí. Babilônia, por exemplo. Qual é a característica de Babilônia? Altivez, grandeza, Nabucodonosor. Medopécia, a seita dos mitraitas, que é adoradores do sol. Está tudo lá, tudo centralizado lá em Roma. A Grécia, o panteão dos deuses. Dispensa comentários, não? E fala sobre arrogância, blasfêmia e autoridade. Nos fala de 42 meses, vimos isso aí já no slide apresentado aí, que começou no ano 538, não? E foi até o ano de 1798. 1798, que são os 42 meses, 1.260 anos, né? No dia 15 de 2 de 1798, 15 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, general de Napoleão. A ferida mortal aconteceu ali.
ferida mortal aconteceu em 1798. Mas lá diz, em Apocalipse, que ela seria curada, né? No Acordo de Latrão, um documento, em 1929, Benito Mussolini doa 44 acres ao Vaticano. E lá está o Vaticano, tá? É um país, né? Dentro de outro país, né? E assim por diante. Quem vai adorar este poder? O verso 8, capítulo 13. Vamos voltar, já estamos quase indo para o final. O verso 8 do capítulo 13. Quem é que vai adorar esse poder? Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos, aí vem, especificando aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro. Irmãos, precisamos lutar por isto. E não precisa fazer muito, é só pegar o eu e sacrificar e deixar Jesus, porque ele já fez tudo. Ter o nome escrito no livro da vida. Quem vai adorar esse poder? É quem não tem o nome escrito ali. E essa semana aqui Deus está trabalhando conosco, nos orientando para que nosso nome fique ali pelo sangue precioso de Cristo, escrito. As provações, as lutas, as perseguições que virão. As perseguições que virão vão colocar os fracos, os superficiais fora da igreja, da fé em Cristo. Vão ser joirados, vão ser limpos. Somente aqueles que se alicerçarem pela fé, a humildade, a obediência. E essa obediência é incondicional. O Rui Barbosa, nosso grande Rui Barbosa, visitou a Alemanha certa vez e ele encontrou um livro. E o livro foi escrito por Janus. Janus era um título que o autor deu a ele mesmo, porque se fosse identificado, ele seria pego pelo poder romano, religioso e morto. E Rui Barbosa trouxe esse livro para cá e ele era um livro pequeno e o Rui Barbosa transformou esse livro em dois, no prefácio e no conteúdo, né? O Papa e o Concílio é o título desse livro, escrito por Janus, não era o nome, apenas ele deu para se livrar da morte. E nesse livro está uma frase lá que o Rui Barbosa traduziu, diz assim: o Papa é o próprio Cristo na terra. E aí? Está chegando, as coisas estão acontecendo. Vamos agora para a parte final. Os dois chifres que nos falam aqui, que são isso? O que é isto? Os dois chifres, símbolo de poder, o que é? É o civil e o religioso, pastor, é verdade. Civil e religioso. Vamos voltar ao ano 1620, rapidamente. Quando os pais peregrinos, perseguidos lá pela Holanda, Espanha, Europa, eles formaram um grupo, os pais peregrinos, e rumaram em direção. Nós conhecemos a história. E o barco naufragou deles, vários morreram. E o barco parou na costa inglesa. E ali, aqueles pais peregrinos falaram aos ingleses e formou um grupo de 100 pessoas ali. E eles saíram no barco Mayflower. O que saiu da Holanda, o nome do barco era Speedwell. E o outro era Mayflower. Conhecemos a história. E eles, liderados por John Robinson, 90 dias, 3 meses, viajando até Massachusetts. Na última quinta-feira do mês de novembro, eles ancoraram o barco ali em Massachusetts. E esse dia foi tido pelos, até hoje, dia de ação de graças, né? Qual era o alvo dos pais peregrinos? Qual é o alvo deles? Eles estavam fugindo da perseguição, da opressão. Qual era o alvo deles? Queremos um Estado sem rei e uma igreja sem mapa. É o objetivo deles, dos pais peregrinos. Um Estado sem rei e uma igreja sem mapa. Mas,
representando os dois chifres aí, civil e religioso. Eles trabalhavam tanto na liderança desse novo movimento cristão, que a religião cristã começou a se tornar obrigatória entre eles. E alguns líderes, alguns membros questionavam: nós fugimos da perseguição e agora vocês estão querendo matar a gente porque estamos obedecendo. Aí um deles, um líder, pastor Roger Williams. Você vai ouvir muito desse nome se ler o Grande Conflito, capítulo 16. A irmã White dedicou todo o capítulo 16 do Grande Conflito a Roger Williams. Merece estudarmos. Roger Williams não aceitou aquela ditatorialidade, aquela obrigatoriedade, não aceitou. Ele foi perseguido. E cristão perseguindo os cristãos agora, não. Foge por 14 semanas e ele parou em Indian Point, uma região indígena, e ali no frio, gelado, ele muito mal foi apanhado por uma tribo indígena e tratado e cuidado. Roger Williams, ele foi um dos primeiros redatores da Constituição americana, que pregava a liberdade, o mais sagrado direito do homem. Liberdade, o mais... E aí está a base da Constituição norte-americana. É só ler lá. A liberdade é o mais sagrado direito do homem. O verso 12 de Apocalipse 13, força adorar a primeira besta, essa daí, que emergiu da terra. Poder civil, religioso, força adorar a primeira besta. Constituição Americana de 17/9/1787. Mas só em março, de 89, ela entra em vigor. Liberdade para comprar ou vender, verso 17, capítulo 13. Aquele que tem a marca da besta, o nome e o número, na mão direita e na testa. O que é isso? Tem muitos aí curiosos, dizem, é um chip que vão botar ali, é isso aqui. Não importa, irmãos. Não importa. Tem agora alguém lá nos Estados Unidos, dono da mídia mundial aí, que o Brasil foi contra ele, não vou mencionar nome, mas ele vai ser secretário do novo presidente lá para esses assuntos. Esse homem é que vai trabalhar para trazer esse chip. Tem muitos curiosos aí, muitos indagadores que não estudam direitinho. A Bíblia não nos dá base para ficarmos com conjecturas, irmãos. O certo é que vem. O certo é que, de alguma forma, e o sistema está todo trabalhando na direção, para chegar ao ponto, você tem que ter uma identificação para comprar ou vender, senão não vai. Todo o sistema tecnológico está chegando a isto. Quando eu assisto a alguns jornais, alguns eu procuro deletar, e às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, estou tentando aqui, gastando meu tempo com alguém que não ama a Deus. E quem não ama a Deus, ama o outro lado. Estou gastando meu tempo com o demônio. E isso é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, não que fala a gente. O selo de Deus, a marca da besta, qual é, irmãos? A marca da besta é o sábado espúrio que já está aí. João Paulo II, o Papa Francisco, Esses dois marcaram muito. João Paulo II, no tempo dele, e agora o Francisco. Esteve no Congresso norte-americano, fez 3 discursos. E num deles, na Casa Branca, ele dizia: nós fomos bem recebidos aqui, não sendo daqui. Aliás, eu fui bem recebido aqui, não sendo daqui. Como vocês estão sendo bem recebidos aqui, não sendo daqui.
falando aos ancestrais, né, que vieram da Holanda e da Inglaterra. E ali ele depois discursou no Congresso, discursou na Casa Branca também, o Papa Francisco. E a gente, ao acompanhar a mídia, a gente vê como o esquema está sendo montado para o cumprimento disso aqui. Eu precisaria de uma semana inteira para trabalhar esse capítulo, mas eu espero que apenas você tenha tido o gostinho de entrar a fundo, pesquisar, buscar, você vai encontrar. Deus vai dizer a você. É preciso, amigos e irmãos, estarmos conectados com Deus, não? Porque é um dos melhores textos, um dos que eu mais amo no Espírito de Profecia. É o último texto, o último parágrafo do grande conflito. Diz Ellen White, o grande conflito terminou. Eu anseio por isso, irmãos. E eu creio que você também. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Que coisa maravilhosa quando isso acontecer. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Adoração a Deus, júbilo, uma palpitação única, homogênea. Que maravilha! Daquele que tudo criou emanam vida, luz, alegria, por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram: Deus é amor. Que maravilha, irmãos. Deus te ajude, Deus me ajude a ficarmos firmes e mergulharmos fundo. Meu desafio é estudarmos, pesquisarmos. Eu confesso a vocês que hoje eu estudo mais do que quando iniciei meu ministério. Quando vou fazer uma semana de oração, um sermão, eu gasto mais tempo, doutor Cláudio, do que no tempo que eu ia pregar quando eu era mais jovem. O desejo de maior conhecimento, a preocupação com a responsabilidade, com aquilo que você vai passar, não é mais um jovem que vai passar, é uma pessoa de cabelos brancos. Estou eu vivendo de acordo, a palavra e o testemunho, estou testemunhando daquilo que eu estou pregando, que eu estou ensinando, que eu estou vivendo. Complicado, não. Mas fica fácil quando nós andamos com Jesus, através do Espírito Santo. Nós devemos falar um pouquinho sobre ele aí. A Jesus, Cibele, pode vir aqui. Eu quero terminar aqui, a Cibele vai cantar esse clipe tão lindo, tão maravilhoso, com a história de um homem que viveu no 2º século, foi discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo. Policarpo era um monge de Esmirna. Esmirna hoje é Antioquia, para localizarmos. E Policarpo se converteu ao cristianismo, tornou-se um discípulo de João, o apóstolo João. E ele foi preso pelos soldados romanos, foi levado para ser morto, e o imperador disse, mas Policarpo, ele era um influente bispo, orador, grande orador, e o imperador disse, mas meu amigo Policarpo, ele era amigo do imperador, meu amigo Policarpo, por que você está aí? Por que você está aí? Abandone esse seu Deus e venha para cá, para o nosso lado você vai viver. E Policarpo diz, imperador, eu tenho 86 anos. Uma boa parte agora da minha vida foi dedicada ao meu Salvador. E nesses anos todos, o meu Salvador não me fez um mal sequer. Como é que eu posso abandoná-lo? Ele foi amarrado numa estaca, mas diz a história que ele terminou o fogo não consumindo o corpo dele, foi apunhalado e ele morreu antes do fogo queimar. É tremendo, viu? Por isso que o cristianismo não pode ser meio termo, irmãos, é exclusivista. Ou é tudo ou nada, ou serve a Deus ou não serve. Praga, lá na Tchecoslováquia, um sábado à tarde eu fui visitar uns 16 quilômetros ao norte de Praga,
um lugar onde eu queria ver, onde João Hus foi queimado na estaca. Estudei isso quando jovenzinho lá no IPAI, no Rio, nas aulas de religião. Agora eu estou aqui, eu quero ir lá. Não, nós vamos conhecer outros lugares, era um congresso internacional de evangelismo jovem. Nós vamos viajar a Praga, cidade linda. Para mim é uma das mais lindas cidades da Europa, é Praga. E vamos conhecer aqui, vamos conhecer ali. Eu falei, eu quero ir para lá. Por que você quer ir para a roça? 16 quilômetros fora da cidade. Aí eu contei a história, um grupo foi comigo. E ali no local onde está o monumento, eu chorei. Sabia que João Hus, ele morreu cantando, enquanto sua carne era queimada por amor a Cristo. Nós não devemos jurar, mas a música diz, a Jesus eu decido, eu tomo minha decisão a ser fiel. Sibeli vai cantar agora. Eu quero convidá-lo a refletir nessa música. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser dos cristãos antigos, muito ouvi, de reis tão maus lhes perseguir, prometiam a vida lhes poupar, era só Cristo renunciar, mas sem Jesus pra que viver? Decidiam então morrer na fogueira ardente a queimar. Posso quase ouvir suas vozes a cantar. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. E o exemplo dos heróis ficou, e o final dos tempos já chegou. Deves decidir seguir a cruz, pois chegou a hora de abraçar Jesus, e como heróis vamos ser troféus do vencedor que nos é fiel. E ao Jesus voltar aos fiéis chamar, contemplando em glória iremos cantar. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu
Pena Inspirada diz que ninguém vai conseguir passar por esse momento de provação se agora não andar com Jesus. Se agora não se acostumar, diante das provações, a confiar inteiramente em Deus. Vamos nos consagrar, nos reconsagrar, porque logo, logo está na frente, está tudo anunciado. E sábado eu disse que eu nunca fui de pregar terrorismo escatológico, nunca fui, mas o meu coração diz que está finalizando. As decisões na minha vida e na minha família estão sendo tomadas nessa direção. Tenho avisado aos filhos e aos netos de que está terminando, não vai demorar. E eu digo, Senhor, se o Senhor me preservou até aqui, se o Senhor tem algum propósito, que minha vida pequena, humilde, possa servir para levar alguém à Tua presença, eu estou disposto. Quem vai me sustentar é o Espírito Santo, mas para isso agora eu tenho que. Tem alguém aqui nesta noite que foi tocado por essa mensagem, quer dizer assim, pastor, ore por mim também, eu vou orar por você, eu quero. Eu sei que eu me assusto diante disso aí, dessas cenas. A pessoa, uma queimadurazinha no dedo, a gente já fica, né, pastor? Um ator terrível, imagina o corpo sendo. Se você estiver acostumado a andar com Jesus, não vai sentir. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou o céu e ele sorria. Porque a glória do céu vai sobrepujar o maior sofrimento que a cruz possa produzir. Quer você dizer, Jesus, eu estou aqui. A partir de hoje, após esta mensagem, eu quero andar com o Senhor. Me ajude, por favor. E eu vou andar, não só quero, mas eu vou andar. Eu quero tomar minha decisão de andar com o Senhor e vou fazer isso. Quer isto, venha, fique em pé, nós vamos orar. Maravilhoso Deus, toda honra, toda glória ao Senhor, pelo que o Senhor é. Deus poderoso, Deus de amor, Deus que está presente, Deus que abandonou o seu trono de graça, os céus, e veio habitar nesta terra, ser um como nós, sofrer como nós e muito mais ainda, sendo inocente, pagar a nossa dívida. Que amor é esse, Senhor? Nos dê a presença do Santo Espírito, porque quando o Senhor voltou ao céu, o Espírito Santo foi comissionado a vir para cá. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem está mexendo com a nossa mente e nosso coração nesta semana. Queremos que o Espírito Santo ilumine nossa vida e nos dê força para colocarmos as decisões em prática. Abrace a tua querida igreja aqui, Igreja Central. Eu te louvo o privilégio que o Senhor me dá de trazer essas mensagens antes de partir desse lugar. Que o Senhor abençoe essas queridas ovelhas. Não deixe que ninguém fique fora, Senhor. Mesmo aqueles que não puderam, não estão tendo condições de vir esta semana, abrace-os onde estiverem, Senhor, nas suas lutas, suas atividades, suas prioridades. Que a prioridade secular não sobrepuja a prioridade espiritual. Mais uma vez, abraço o querido pastor Fanuel, meu amigo, a irmã Adriele, o Samuel e a Maélia, essa família que o Senhor chamou para ser a tua mão ajudadora aqui nesta igreja. Que o Senhor dê a eles a sabedoria desta família ministerial, a experiência com Jesus, como o Senhor tem dado. E tem sido o pastor Fanuel e a sua família uma bênção para esta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.